agora aqui com o doutor Adailton a gente vai falar também sobre o parto prematuro. Doutor, quando é que o parto é considerado prematuro? Muito bem, pela definição da Organização Mundial de Saúde, o parto ele é considerado prematuro com menos de 37 semanas. Existe a prematuridade extrema, que é com menos de 30 semanas. Ou seja, quanto mais prematuro, mais grave o caso, porque o neném vai nascer com menor peso e com menor condições respiratórias. Ele é um assunto de saúde pública porque, apesar de todo o desenvolvimento que existe na sociedade no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, eles não conseguem diminuir os níveis de prematuridade desses países. E isso, para você ter noção, nos Estados Unidos está por volta de 10%. No Brasil e alguns países da América Latina, isso chega a passar os níveis de 20%. Logicamente, depende da região, mas ele é bastante importante se você pensar no nível de uma população. E tem como prevenir? Bom, a prevenção da prematuridade está ligada ao número de consultas de pré-natal, assistência pré-natal. Por quê? Existem algumas doenças, como a infecção urinária, periodontite, a vaginose bacteriana e outras doenças que determinam o maior número de partos prematuros. E eles são tratáveis. E também existe o caso quando você tem um trabalho de parto prematuro e você vai internar essa gestante e você vai submetê-la a um tratamento de inibição desse trabalho de parto, oferecendo uma medicação que é o corticoide para a maturidade pulmonar, esperando 48 horas, enfim, ali a cada dia que passa, você aumenta a chance dessa criança em 3%. Então a luta aí é dia a dia para aumentar a chance dessa sobrevida dessa criança. Existem mulheres que têm uma predisposição enfim, a dar luz prematuramente? Sim, são casos em que essa criança, essa mãe, ela teve um parto prematuro prévio, se ela tiver uma malformação uterina, no caso de gemelaridade, asma brônquica e uma série de outras doenças que essa mulher tem, até mesmo a endometriose, que vai propiciar o parto prematuro. E aí a gente acaba dando um pouquinho de trabalho para os pediatras, né? O bebê nasce tão pequenininho. O que acontece com o bebê prematuro, doutor? Na verdade, hoje em dia, esse trabalho, como o doutor Adailton está se referindo, vem tendo cada vez mais sucesso. Certamente, dentro das áreas da pediatria que teve mais avanço foi a perinatologia. Exatamente o ponto fundamental é o uso do corticoide antinatal. O corticoide para as gestantes aumenta muito a performance respiratória dos recém-nascidos. O corticoide estimula a maturação pulmonar dos fetos. Então, a cada dia que ele passa dentro do útero, vai ser melhor para ele. Obviamente, aumenta-se o número de células, você aumenta a produção de uma substância chamada surfactante pulmonar. O surfactante é o que mantém a integridade do pulmão. E quanto mais madura a criança, mais surfactante, melhor a qualidade dele. Justamente para a criança a partir de 34 semanas de idade gestacional, o que dá em torno de 8 meses, como normalmente a gente encontra por aí, existe ainda essa nomenclatura de meses, a gente prefere falar em semanas, fica mais fidedigno, mas a partir de 34 semanas a gente considera o pulmão do feto como praticamente maduro nessa questão específica do surfactante, porque a produção de surfactante já é suficiente para manter a integridade pulmonar do feto. E uma vez que o bebê está lá, né, na incubadora, existem hoje em dia algumas soluções que até lembram o útero da mãe, né, como o uso de redinha ou mesmo as mães canguru, não é verdade? Exatamente. A grande questão é justamente essa, o que fazer com o bebê depois que ele nasce. E essa aqui é a questão. O bebê precisa ou não de suporte intensivo? Normalmente, crianças menores do que 34 semanas têm dois grandes problemas. Primeiro é o que a gente já falou, a questão respiratória. A maior parte das crianças com menos de 34 semanas não tem o pulmão completamente desenvolvido. Pode acelerar a maturação pulmonar fetal com o corticoide, a gente pode usar o surfactante depois que a criança nasce. Existe o surfactante, essa substância que eu falei, que é o que mantém a integridade pulmonar fetal, você pode fazer depois que a criança nasce, mas com menos de 34 semanas o pulmão talvez não esteja completamente maduro. E tem uma outra questão justamente com essa semana. A 34ª semana, é justamente ao final dela em que você espera que a enorme maioria das crianças já tenha um reflexo de sucção bem desenvolvido. Para poder mamar. Exatamente, essa que é a grande chave, a criança poder mamar no peito e se manter estável sob o ponto de vista respiratório. Essas crianças que têm que ir para a UTI, o ideal é justamente o que você falou, é muito interessante. Hoje em dia a gente, com os avanços na perinatologia, o avanço no estudo da prematuridade, das crianças prematuras, desde antes do nascimento até depois do nascimento, o ideal é que a gente vá sempre tentar promover o contato entre mãe e bebê, o máximo possível, como você deve estar
certamente se referindo ao método mãe canguru, deixar a mãe o mais próximo possível do bebê e estimular de maneira decisiva, definitiva, é o que é determinante, o aleitamento materno. Sempre importante, né? Muito obrigada, doutor Flávio. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Eu que Dailton. agradeço. A gente vai agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem aí.